Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e advogadas, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a 71ª sessão virtual de julgamento do ano 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAD 140/2021 e 145/2017. Indago aos conselheiros se leram a ata da 70ª sessão do dia 16 de novembro de 2021 e se está aprovada. Lida, está aprovado, presidente. Lida e aprovado. Lida aprovado. Consta, Paulinho, que foi lida e aprovada. Paulinho, por favor, tem resoluções para serem homologadas? Boa tarde a todos. Senhor presidente, foi encaminhada pela conselheira Ivete Maurício de Lima a resolução relativa ao processo de número 377/2016 da empresa recorrente Usibras. Muito bem. Teve alguma sugestão de alteração? Nenhuma sugestão, presidente. Então, está homologada. Senhores conselheiros, vamos por nosso processo de hoje. Em relação aos dois processos de pauta hoje, de número de número 165/25/2017, auto-infração 2017-18-899, e o 165/27, auto-infração 2017-18-902, pertencente à recorrente Selene, em virtude de solicitação do advogado por motivo justificado, nós vamos substar. Não deu para colocar o processo no lugar, em virtude que a solicitação já foi feita já dentro do prazo de 5 dias, não dando tempo de a gente fazer essa recolocação. Então, nós vamos julgar hoje os processos de recurso 16511/2018, auto-infração 2018-16-370, da Cotex, Comércio de Tecidos Limitada. Ele tem como recorrente a Cotex, recorrido de cela de julgamento, esse auto foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela procedência. O doutor Gustavo e a doutora Letícia estão aqui no... Doutora Letícia, quem é que vai fazer a sustentação? Os dois? Só eu, o doutor Augusto. Doutora Letícia, né? Muito bem. Então, vamos começar o processo. São dois processos que eu li, parecem ser... mas tem algumas nuances diferentes. Me parece ser muito parecido com os de ontem, quem participou da sessão, né, de ontem. Um de deixar de escriturar e o outro de divergência. Não é isso, doutora Letícia? Vamos tratar eles diferentes, como foi feito ontem, e a gente vai tratando um a um. O primeiro processo da relatoria do doutor Osmar. Processo 16511/2018, auto-infração 2018-16-370. Recorrente Cotex, recorrido cela de julgamento, conselheira relatora, doutor Osmar, como eu já repetindo, procedente pelo julgamento, a assessoria se manifesta pela procedência. Palavra ao conselheiro Osmar. Presidente, boa tarde a todos, Vossa Excelência, a mesa com a doutora Ana Paula, colegas conselheiros e a doutora Letícia, prazer e boa tarde. E o nosso procurador também, doutor Rafael, ao qual tenho muita estima. Presidente, realmente o relato é em cima dessa divergência, né? Eu vou passar a ler aqui brevemente um relatório rápido. No relato da infração, a gente discorreu que a empresa contribuinte informou nos arquivos EFD e SPED transmitidos diversas notas fiscais de entrada com dados divergentes dos contidos nos arquivos XML originalmente gerados pela própria remetente
pelas remetentes das mercadorias, conforme o detalhamento contido nas informações complementares. Os exercícios fiscais são 2014, 2015, a infração ao artigo 285, combinado com o 289 do decreto 24569, aplicada a multa do 123, inciso 8, a linha L da Lei 2.670, montante da multa R$ 19.750,55. Nas informações complementares, o autuante narra que verificou que a contribuinte informou nos arquivos de FD e SPED transmitido valores diferentes ao valor do ICMS e ICMS substituição tributária, notadamente no campo 24 do registro C100 do Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital, bem como do ato COTEP/ICMS número 09/2008. Os arquivos tinham divergências daqueles contidos no XML das notas fiscais eletrônicas destinadas, conforme ele demonstrou no CD em anexo. Assim lavrou a multa, presidente. A peça impugnatória foi manejada pela contribuinte de forma tempestiva, arguiu que a divergência encontrada pelo fiscal no ICMS-ST, destacado nas notas fiscais de aquisição, não foi informado no registro no campo 24 do registro C100, certo? Do SPED da impugnante. Na verdade, não tinha nenhuma informação, diferente do que o autuante colocou que havia diferença, na peça impugnatória firmou um assentamento que não havia informações nenhuma. Alegou ainda que o fato que a impugnante procedia corretamente, pois tendo em vista que não possui direito à apropriação de crédito sobre os tecidos adquiridos, assim não deveria ter informado nada no campo 24 do registro 100 do SPED, conforme narrou na sua impugnação. Assim, no direito, alegou que inexistia o erro por falta de escrituração, consequentemente, a improcedência do auto de infração. Bem, foi assentado sobre esse esteio, certo? O julgador de piso afastou qualquer tipo de nulidade e observou que as divergências informadas nos arquivos FD e SPED transmitido, gerado pelo CIS, foram informadas pelo próprio contribuinte. Na verdade, existiam informações no campo 24, registro 100, diferente do que era impugnado na defesa preliminar. E assim julgou procedente o auto de infração. No recurso ordinário, a contribuinte, novamente, assenta sua defesa, assenta a tese, que não haveria colocado informações no campo 24, registro 100, e assim, dentro daquela mesma tese que já havia assentado na defesa preliminar, pedindo a improcedência. A célula de assessoria processual tributária também informa que existem informações divergentes, na verdade, existem informações no registro, no campo 24 C100, e existem informados pela própria contribuinte, né? Então, realmente, não persistia razão nas alegações. Ademais, quanto à questão do valor da multa, ela adentra que o fiscal foi diligente, né, já autuou sobre o teto máximo de 2% do valor da operação, já na inovação trazida pela alteração legal, e opina pela procedência do auto de infração. O breve relato, presidente, da autuação. Obrigado, doutor. Com a palavra, nosso doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, a acusação de fato é divergência de arquivos magnéticos e há uma incompatibilidade, uma discrepância entre os documentos fiscais e aquilo que foi levado à escrituração na FD, notadamente no registro C100.
E, em razão dessa divergência, o ora autuado recorrente foi autuado, apenas multa isolada, e a defesa, pelo que eu pude compreender, em sustentação oral, a doutora Letícia pode dar maiores esclarecimentos, mas o que eu pude compreender é o seguinte, é que a defesa, ela sustenta o seguinte, olha, promoveu-se algumas escriturações, inclusive da substituição tributária, mas de modo divergente. Mas a empresa diz, olha, mesmo que ainda assim que estivesse divergente, e ainda assim que eu tivesse escriturado algumas dessas operações, eu nem necessitaria fazê-lo, porque a substituição tributária, ela não demanda esse tipo de registro no CESEM, e ela traz o ato, COTEP, em que ela, em tese, né, se exonera desse dever. Mas eu vou insistir, presidente, no sentido da procedência da acusação, porque a empresa também não aponta em momento algum que a divergência inexistiu, ou seja, que escriturou no campo correto essas operações, e ela não aponta, por exemplo, que essas operações, esses documentos fiscais estivessem escriturados no campo correto. Ela não aponta isso. Então, em razão, em virtude desse cenário, eu vou opinar no sentido da confirmação da decisão singular, que é pela procedência da acusação. Seria nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra a doutora Letícia. Prezados, boa tarde. Mais uma vez. Letícia, está muito baixo, viu? Tá melhor, assim? Melhorou. Pronto, vamos lá. Prezados, boa tarde, mais uma vez. Como já foi falado, essa autuação foi por divergência de informações, certo? O que foi que o fiscal identificou? Que foi apresentado de forma divergente algumas informações no campo 24 do registro CESEM. E por isso autuou a COTEX, né, de divergência de informações. O fato é que, em virtude da atividade que é exercida por ela e do regime de substituição tributária, ela não tem direito à apropriação de crédito de ICMS nas operações dela. E, em virtude disso, apesar de se saber que, em regra, há necessidade de escrituração, o próprio guia prático de escrituração, né, o próprio manual da AFD, ele dispensa a contribuinte de apresentar esse registro no campo CESEM. Na verdade, de informar, de apresentar informações sobre o valor de ICMS-ST, sobre o valor de ICMS nos campos, nos registros CESEM. Veja, se o próprio manual ele me dispensa de apresentar qualquer informação nesse registro, entende-se que não pode ser levado em consideração esse registro, eu não posso estar sendo cobrada ou estar sendo obrigada a uma exigência de algo que a própria legislação me dispensa. Né? Então, assim, diante dessa situação, considerando que, de fato, o registro CESEM, ele não deveria ter sido informado, ou, na verdade, era uma atividade que era desobrigada à empresa, na época, sustenta-se que não deve ser levado em consideração para a presente autuação. E, diante disso, não deve, então, a recorrente ser imputada a ela uma infração sobre a qual a própria legislação a dispensava. Né? Diante dessas situações, entendendo-se que isso é um ato impossível, assim, a cobrança de uma infração, na verdade, imputação de uma infração sobre algo em que ela estava dispensada e que, posteriormente, ela veio a fazer ainda que, como visto pela fiscalização de forma divergente, só o fato de ela estar desobrigada a realizar, a
a operacionalizar, a informar os seus registros, os campos nos registros C100, isso já é suficiente para tornar claro de que aquele campo ele não deveria ter sido considerado no momento da fiscalização. E não deve, então, a recorrente ela ser cobrada por algo em que ela era, de fato, dispensada pela própria legislação. São essas nossas razões. Obrigado, doutora Letícia. Com a palavra, doutor Osmar. Depois está facultado. Presidente, realmente a discussão... Doutor Michel, dê acompanhamento aí, só 2 segundos, por favor. Em cima, conselheiros, do que realmente a doutora Letícia bem explicou, né, tem uma desorganização. Doutor Osmar, sua conexão está falhando. Tira a imagem, Osmar, tira a imagem. Tira a imagem que talvez melhore. Não. Doutor Osmar, o senhor está me ouvindo? Agora melhorou. Oi, estou ouvindo. Pronto. Deu uma pausada. Deu uma pausa aqui para poder continuar. Então, realmente eu queria escutar aí dos colegas os debates. Só pode repetir desde o início, início, eu repeti que realmente o caso em tela se depara nessa situação realmente que bem falou a doutora Letícia, certo? Realmente ela tem uma desobrigação, né, de informar, mas informou errado. Travou. E não essa é o caso, a discussão que eu queria dar. Quer escutar os outros colegas, né? Exatamente, presidente. A palavra está facultada. Doutor Ivete. Doutor Ivete. Doutor Ivete, por favor. Eu estou tentando entender essa autuação, assim, pelas informações complementares, o que dá para extrair é que a divergência que foi constatada, eu confesso que eu não vi o arquivo aqui, o arquivo que foi elaborado como prova de que onde é que está essa divergência, não sei se alguém tem esse arquivo, mas assim, sem ver o arquivo, eu estou analisando a informação complementar, né? Dá a entender realmente que o fiscal está dizendo que essa divergência de informação se dá em relação ao registro, dá a entender, não, ele diz de forma bem clara, né? Quando você abre aqui a informação complementar, ele diz assim: no curso da ação fiscal, verificamos que o contribuinte informou nos arquivos FD-SPED valores referentes ao valor do ICMS substituição tributária, campo 24, registro C100, aí diz, do guia prático, ato COTEP, divergentes daqueles contidos nos arquivos das notas fiscais eletrônicas destinadas, conforme pode ser constatado no demonstrativo divergência de informações em arquivo. Então, assim, da leitura desse trecho aqui da informação complementar, eu entendi que não foi a divergência com o valor da operação do documento. Foi em razão ao registro, esse registro aí, que o contribuinte informou, não informou, ou informou diferente, o ICMS, substituição tributária, destacado no documento emitido pelo remetente, né? E eu não sei se eu entendi equivocado, eu entendi que a doutora Letícia tinha dito que não tinha sido nem informado esse registro C40, C100, não, registro, me ajudem aqui, que eu saí do... Bem, campo 24, registro C100. Aí minha dúvida é, pela justificativa, pela a defesa, o que ela disse aqui, que não teria nem obrigação de preencher esse campo, em razão da atividade econômica do contribuinte, e nem necessitaria preencher esse campo, certo? Então, eu fiquei com dúvida. A empresa simplesmente não informou esse campo, que é o valor do ICMS-ST,
ou deixou de informar, em razão de deixar de informar, foi autuado pela omissão de divergência, ou a empresa informou esse campo com o valor do ICMS divergente. Terceira pergunta, a divergência é no valor do ICMS, não é no valor da operação, se for especificamente esse campo. Não sei se eu estou... Às vezes, a gente, assim, são dúvidas que eu... Porque, para mim, o que é comum nesse tipo de autuação? Você pega o valor da nota, confronta com o que foi registrado no livro de entrada. Bateu a operação, foi esse valor da operação, os itens são esses, está tudo igual à nota, ok. Se não está, houve uma divergência com os documentos. Isso é o padrão, né? Mas aqui é uma autuação diferenciada. Ele está falando especificamente do campo 20, o campo 24, registro C100. Caiu, foi a Ivete? A Ivete caiu? Presidente. Sim, deve estar voltando. Vamos esperar um pedacinho. Doutora Letícia, a atividade da empresa é indústria, substituição pela entrada, é isso? Só confirmando aqui. Desculpa, pessoal, saí fora do ar por alguns. Sim, aí só a questão é, se a divergência é porque não informou o campo do ICMS-ST, resta saber, realmente a empresa, nessa condição, né, ela é uma atacadista de tecido, doutora Letícia? De quê? Ela é atacadista? Doutora Letícia, está sem áudio? Certo, é porque não está conseguindo. Eu entendi aqui, vamos olhar aqui as informações complementares. Qual é a atividade dela? É um atacadista de tecidos, certo? Uma empresa na condição de atacadista de tecidos, né? Aí a parte vem e diz que não consegue, que não teria obrigação de registrar. Realmente a questão é bem interessante. Preciso ver se houve uma divergência. Se houve uma divergência, eu considero isso um tipo de autuação. Eu não faria, eu vou ser sincero, eu nunca me deparei com esse tipo de autuação, de divergência no campo do ICMS-ST. Eu sempre me volto para o contribuinte informou suas operações no valor que era a nota, os itens são esses, no valor que é o da nota. Se ele informou, aí a questão do ICMS-ST, ele tinha obrigação, a parte vem e diz, mas isso eu nem teria. Mas mesmo que ele tivesse obrigação, isso seria uma divergência de informação? Eu não sei. Eu não sei, não. Eu sei, eu entendo que não. Eu estou levantando as questões, mas assim, para um debate. Eu entendo que isso não seria caso de autuação, não. Estaria vinculada a um direito ao crédito, ou um crédito que não era para ter, porque se ela é um comércio de tecidos, esse crédito que veio na nota, ele não poderia se creditar. Então, realmente, até agora, eu estou entendendo o que a doutora Letícia está falando, e acrescento mais, eu acho que não se configurou a infração aí de divergência de informação, não.
Pelo menos é o que eu consegui extrair até agora, pessoal, mas vamos nos Bom. né, e ajudar. Bom, alguém quer mais debater? Senhor presidente. Doutor Tiago Tiago levantou a mão. e doutor Vou Michel. completar, Michel, primeiro. Doutora Dalcir. Pode falar, doutor Michel. Obrigado, doutor Tiago. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, me parece que a penalidade por divergência é quando há uma informação no documento fiscal e outra no arquivo eletrônico. Não há aqui, estamos aqui debatendo ainda, né? Podemos mudar de ideia. Não há aqui uma restrição a ser só na base de cálculo ou só no valor da operação. Então, qualquer das informações que constam no documento, que conste de maneira diferente na EFD, me parece que está suscetível a essa penalidade, senhor presidente. Justamente porque não é a única informação que interessa ao fisco o valor da operação. Todos os outros valores também interessam, posto estarem obrigatoriamente no documento fiscal. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutora Dalcília, doutor Tiago, só perguntando aos conselheiros, esse registro aí é o dos créditos, é o do Michel? É o C100, o dos créditos, eu acho que o dos itens é o C190, o dos créditos é o C100. O 24, eu tenho aqui a informação, eu estou com o arquivo aqui do manual aberto. Também, é do crédito. C24 é informar o valor do ICMS creditado ou debitado por substituição tributária nas operações de entrada ou saída, conforme legislação. Tudo bem. E aqui é a minha vez de falar? Pode falar, doutora Dalcília, depois eu passo para o Tiago. Então, eu estava lendo, porque eu gosto, primeiramente, de... Boa tarde a todos. Eu estava lendo aqui o manual e comparando com o que o fiscal falou, para ver exatamente o que é, porque partindo do pressuposto que a divergência, ela, na verdade, ela não deve existir, né? A declaração, a legislação diz que devem ser escriturados as operações da empresa, e inclusive substituição tributária. A prova diz que esse campo, esse C100, é das notas fiscais, e ele tem vários campos. Quando a gente abre aqui o manual, o campo 24, especificamente citado pelo fiscal, é o campo que trata da substituição tributária, não é de crédito. É informar o valor do ICMS creditado ou debitado por substituição tributária, realmente é. Mas a defesa dá a entender que, como tem um campo aqui de perguntas, eu estava tentando localizar no manual o que foi citado no recurso pela defesa, e eu encontrei aqui, que é um item que tem perguntas e respostas. Então, a defesa usou o item 3 desse campo para fundamentar o recurso e dizer que não estava obrigada. No caso aqui, esse dispositivo aqui, que foi citado, ele remete a outro campo, que é o campo 16, que é o valor da mercadoria no registro C100. Ele não está especificamente tratando do que foi a acusação. A acusação é o campo 24, né? Crédito e débito. E aí a resposta a essa pergunta, se nos registros de entrada, os valores de ICMS destacados nos documentos quando o informante não tem direito a crédito, se deve ser incorporado no valor da mercadoria. Aí a resposta é sim. Ou seja, se houver a substituição incorporada ao valor, esse valor deve ser adicionado no campo 16. E aí, uma vez feito isso, o informante não tem direito à apropriação do crédito no campo dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados. Então, um conjunto, não é uma... Eu acho muito arriscado a gente pegar um trecho apenas que trata o finalzinho dessa resposta e dizer, olha, não deve ser informado, e se não deve ser informado no C100, como é que você vai cumprir porque a empresa informou o divergente? Bom, a conduta... Paula, por favor, então, assim, Alô?
Só uma foto da capa dele. Entrando aqui um áudio. Continuar, era da Paulinha, eu já fechei. Então, eu, pelo que eu estou vendo, eu estou tentando acessar também um CD aqui via VPN, desse auto de infração especificamente, enquanto os debates acontecem, mas eu já posso verificar aqui que a divergência em si, ela existiu. A obrigação de preenchimento desse campo, ela só é dispensada, pelo que está aqui, quando existe uma incorporação do valor do preço à mercadoria. Não é simplesmente o fato do KNAI da empresa, aqui não tem essa expressão, está por conta do KNAI, pode ser que aí nos debates, no raciocínio dos demais conselheiros também eu reveja, mas para mim a gente tem que saber o que está nos autos, e também o que está na legislação, inclusive indicada pela própria empresa. E aqui, essa pergunta aí que foi utilizada, né, na verdade não é legislação, é um item aqui do manual que faz essa situação de que não devem ser informados quando forem incorporados. Aí eu indago ao conselheiro relator se existe essa informação sobre a incorporação do valor da substituição, para ver se realmente cabe aqui a aplicabilidade ou não, porque esse dispositivo que foi utilizado pela defesa está atrelado a uma incorporação da substituição ao valor da mercadoria e a informação no campo 16. Essas informações nós temos nos autos, para poder verificar se realmente ela estava dispensada. Conselheira, nos autos em si não tem, certo? Teria que ver no CD, que eu teria que analisar o CD, certo? Eu também estou tentando ver se eu consigo acessar. Mas nos autos em si, nem mesmo por parte do autuante, ele traz essa informação, né, bem sucinta, e também na defesa, que também é sucinta também, nesse sentido, certo? Não tem realmente. Mas o que o fiscal fez, então, foi comparar com as notas fiscais, né? Ele comparou o registro com as notas. A divergência, então, é entre o que a empresa destacou no documento fiscal e o que as remetentes enviaram, as remetentes das mercadorias. É o imposto retido, então? Deve ser o ST já. O destacado do pelo fornecedor, deve ser. Eu estou aqui, eu vou dar mais uma, tentar localizar, senhor presidente, aqui o CD, para poder me manifestar novamente, viu? Presidente? Mais eu fico escutando. Diga, doutora Ivete. Acho que a Dalcília concluiu, né? Eu estou pegando aqui uma pesquisa. Tiago, eu estou tomando a frente, vai ser bem rápido, certo? É só porque eu fui olhar a explicação do que é o campo 24, e ele diz preenchimento do valor do ICMS-ST. O que é que ele tem que informar? Informar o valor do ICMS creditado ou debitado por ST nas operações de entrada ou saída, conforme legislação aplicada, certo? Então, é só isso, para o campo 24, que foi o motivo da divergência, ele obriga o contribuinte, mas conforme a legislação aplicada. Só isso, Tiago, pronto. Pessoal, agora tirei minha dúvida completamente, já estou pronta para votar. Só doutora isso. Ivete, vou passar para o Tiago, mas antes de passar, qual é seu entendimento para poder os conselheiros entenderem? Eu entendo, presidente, que isso aqui não é uma divergência, certo? De informação. Isso aqui, ele poderia, se é conforme a legislação aplicada, ele vai lançar ou não, se realmente aquele tipo de tratamento tributário da empresa exigir esse lançamento. Então, assim, eu entendo que a parte tem total razão no seu argumento. A minha conclusão é essa, presidente. Ok, muito obrigado, doutor Ivete. Doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, senhora secretária, senhora advogada da parte. Para não me estender muito aqui nas discussões, até atento aqui a todos os pontos colocados, eu acho que a conselheira Ivete foi cirúrgica aí no seu comentário, nesse último comentário. Eu entendo que há pontos na nossa legislação, nesse caso aqui a gente está falando, né, nem da legislação propriamente dita, mas de um manual do SPED, né, que não deixa de ser uma instrução que baliza o posicionamento do contribuinte, que ela é um pouco confusa
nesta redação, quando ela fala que não deve ser informado, se o valor for agregado ao preço da mercadoria. Mas, no caso concreto desse contribuinte, quando a gente está falando que ele não teria direito ao crédito e também ele não tem o ST destacado na saída, por uma determinação da sistemática da qual ele está sujeita, eu acho que a conselheira Ivete foi providencial nesse comentário, quando acho que não é aplicável o preenchimento desse campo. Me indago até se é um pouco tão confuso esse campo, que eu entendo que poderia depois, se a empresa preenchesse esse campo, poderia vir um fiscal entender que ela não deveria ter preenchido esse campo, porque ela não tem direito ao crédito, ela não tem débito na saída. Então, ele cabe, no meu sentido, ele cabe interpretações diversas, como a da conselheira Dalcília, da conselheira Ivete, conforme eu vi aqui. Neste caso concreto, como nós estamos tratando aqui de uma questão de aplicação de penalidade, eu entendo, indo pelo 112, que ele deve dar a interpretação mais benéfica ao contribuinte. Então, neste caso concreto, como para mim a legislação não está clara quanto à obrigatoriedade de preenchimento, e eu entendo que o Manual do SPED é uma orientação ao contribuinte, então, neste caso concreto, eu concordo com a conselheira Ivete de que, ao meu ver, o contribuinte não praticou nenhuma irregularidade. Tem mais, senhor presidente. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Tiago. Doutor Michel. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Me parece que, no caso de não obrigatoriedade de registro do ICMS, ele se refere só ao ICMS principal, não é não? Porque o ICMS-ST, ele nunca dá direito ao crédito. Então, é isso mesmo, Michel. Então, para que esse campo? Isso aí é só para o principal. É só para o principal, eu acho. Com certeza. Né? Mas, porque essa regra de... É o que você disse, é quando tem crédito. É tipo assim, Michel, vamos aqui pensar, uma indústria de doce, certo? Ela compra açúcar, certo? Aí ela tem direito a se creditar daquele ICMS-ST que foi retido. No caso, ela tem esse direito de se creditar do ICMS-ST. Provavelmente, aqui, caberia a ela lançar esse ICMS-ST retido. Eu penso sim, sabe? Mas eu não estou vendo nenhuma hipótese. Estou entendendo o que você está perguntando, mas eu não estou vendo... No caso aqui da empresa, vamos aqui um comércio atacadista de tecidos. Não seria o ICMS-ST que está sendo, né, a exigência aí? O ICMS retido e destacado, o ICMS-ST retido e destacado no documento fiscal de entrada, né? Pronto. Nesse caso... me permite, na guia, na pergunta 3, né, que foi até lida pela conselheira Dalcília, ele fala, no registro de entrada, os valores de ICMS-ST e IPI destacados nos documentos, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor da mercadoria? Aí ele responde, sim. Nestes casos, o valor do ST e IPI destacado deve ser adicionado ao valor das mercadorias, que é informado no campo 16. E aí ele bota, como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos valor ICMS-ST ou valor IPI dos registros C100, 670 e 690 não devem ser informados. Ele está especificando para o caso em que o contribuinte está considerando como custo, né, esse ICMS-ST ou IPI. Isso é custo, né? Em relação ao custo. Eu acho que foi isso que o Michel tentou dizer. Foi isso, Michel? É a mesma conclusão, doutor Tiago, do seu e do Ivete. Pelo menos eu entendi assim. Doutora Dalcília, e depois vamos passar para a votação. Doutora Dalcília. Eu verifiquei aqui no CD, ele, na verdade, essa diferença que ele autuou é a diferença entre o que a empresa declarou no C100 e no C170, que é justamente essa resposta aí, né, doutor Osmar, foi que leu agora aquela pergunta, estou tentando novamente localizar a página aqui da FD, que eu tinha localizado essa base que a empresa usou, mas eu uso aqui o recurso dela, que é o mesmo teor. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente aqui não estar dando um entendimento para a infração, para a conduta, diferente do que o que foi observado pelo fiscal, né? Por isso que eu estou tendo todo um cuidado de olhar o que foi que o fiscal fez no CD, para entender. Eu acho que a gente tem que ter todos os elementos aqui
de informações para poder formar, antes de formar a nossa convicção, né? Pelo menos, eu trabalho assim, eu procuro reunir o máximo de elementos de informações possíveis para poder me manifestar a minha convicção. E o que eu consegui obter aqui do levantamento fiscal, a planilha que ele elaborou, que está no CD, é uma planilha em que ele coloca aqui um comparativo entre a leitura, que os senhores quiserem que eu ponha na tela, entre a leitura, ele faz a data da entrada, faz o registro do C100 versus o C170. E aí coloca o tipo de erro, a descrição do erro, que é o valor total, é o que ele escreve aqui na descrição do erro, valor total. Põe o CNPJ, o modelo, a nota fiscal, CFOP, o valor no registro C100, o valor registro no C170, faz uma coluna sobre a diferença e aplica a multa. Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, ele fez um confronto entre 2 registros da FD da empresa. 2 registros que, pela essa própria fundamentação da empresa, eles têm conexão, né? Então, como o informante não tem direito à apropriação, os campos dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados. Aí, no caso, o que a empresa fez? Ela informou os 2 campos, e sendo que os 2 campos eles estão divergentes. Então, a situação fática, a conduta que está sendo objeto de análise aqui é essa. A empresa, se ela estava obrigada a preencher esse campo, eu entendo que ela estava obrigada, ela só estava dispensada na hipótese de esse ICMS, como a própria pergunta diz, estivesse incorporado ao valor das mercadorias. Isso ela não trouxe elementos de prova para mostrar que essa substituição dela, já que tem as notas específicas aqui na planilha fiscal, está identificado por nota, ela poderia ter trazido a nota e mostrar que o preço aqui do ST, ICMS-ST, ele estava incorporado ao valor das mercadorias, mas não é o caso. Então, eu não vejo como aplicar também imediato uma dispensa, e o que o fiscal fez para mim está bem claro também. Agora, eu não sei se isso altera alguma coisa para os demais conselheiros na convicção, mas o que o fiscal fez ficou bem claro. Ele fez uma comparação entre 2 registros. No caso, a empresa prestou a informação em 2 registros, as notas, e o erro que ele encontrou foi o valor total do documento. Muito obrigado, doutora Dalcília. Concluiu, desculpe. Concluiu, Dalcília? Sim, concluir. Só para concluir, assim, para mim, essa penalidade, ela não está atrelada ao principal, não, né? Tanto é que a gente aplica aqui a 8L com a falta de escritoração de entrada, onde é só o descumprimento da obrigação acessória. Ela não está atrelada a que a empresa tivesse um direito de crédito ou não tivesse um direito de crédito. Aí é esse tipo de análise. Ela está atrelada à obrigação acessória. A empresa está arguindo que ela não tinha obrigação acessória de preencher esse campo. O que eu encontro aqui é que essa obrigação estaria dispensada se ela tivesse preenchido um outro campo. O que ela diz aqui nessa resposta é que ela incorporar e preencher o campo 16, até diz qual é o campo, e aqui a FD, ela é bem detalhada aqui nos campos, qual a função de cada campo. Então, essa resposta está atrelada ao campo 16. Esse campo 16, a empresa trouxe aqui para os autos mostrar, olha, eu cumpri dessa forma, está incorporado ao custo da mercadoria. Se está incorporado ao custo da mercadoria, eu não seria obrigada a fazer essa informação no registro C100 e C170. Mas eu, particularmente, não ouvi do relator que a empresa trouxe algum documento para provar o que ela está alegando. Ela só trouxe um item do manual, e esse item ele não é conclusivo por si. Ele depende de que haja... Doutora Dalcília, por favor, vamos concluir para poder evitar... Eu pensei que tivesse mais tempo hoje, já que só temos... Não, mas eu acho que a gente tem que ser... Mas tudo bem, senhor presidente. Então, concluí, sim. Ok. Vamos para julgamento. O doutor Osmar quer se manifestar? Presidente, assim, diante dos debates, eu já fiz aqui o meu entendimento, certo?
que o presidente quiser, eu já profiro aqui o voto. Se quiser se manifestar, se manifeste, Não, a eu gente já estava vai para a realmente com algumas votação. dúvidas aqui, em função realmente, essa desobrigação, até em que ponto realmente estava realmente desobrigada, e se ela fosse informar, qual o impacto disso realmente em toda a cadeia aí do fisco, né? Mas realmente eu já tenho entendimento aqui. Como se manifesta, doutor Osmar, em relação Eu à me manifesto autorização? acolher o recurso ordinário, presidente, e, no mérito, declarar a improcedência do auto de infração diante da desobrigação da empresa realmente de não informar esse campo pelo regime tributário que ela está. Doutor Roberto, como se O manifesta? relator, presidente. Doutor Ivete? Com o relator. Doutor Michel? Senhor presidente, eu abro divergência, eu vou pela procedência. Ok. Doutora Dalcília? Senhor presidente, de acordo com as provas dos autos, eu vou pelo primeiro divergente, pela procedência. Doutor Tiago? Com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dando provimento no sentido de modificar a decisão de procedência para improcedência, em desacordo com o parecer e a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria. Vamos para o próximo processo, senhores. Processo de recurso 16512-2018, auto-infração 2018-16-366. Tem como recorrente Cotex, Comércio com Tecidos Limitado, recorrido de célula de julgamento. Esse foi julgado procedente também, e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Roberto. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, advogada aqui presente, procurador do Estado, meus cumprimentos a todos. E esqueci de cumprimentar a nossa secretária Ana Paula, mesmo que tardiamente, meu cordial boa tarde, Ana Paula. Versa o presente auto de infração sobre deixar o contribuinte de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar nos arquivos EFD, SPID, transmitidos diversas notas fiscais eletrônicas, modelo 55, emitidas por terceiros e a ele destinadas, conforme o detalhamento contido nas informações complementares do presente auto. Indicou como infringido o artigo 276-G, inciso 1, do Decreto 24.659/97, e a penalidade aplicada foi a do 123-G da Lei 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que, em cumprimento ao mandado fiscal número tal, para executar a auditoria fiscal plena junto ao contribuinte Cotex Comércio de Tecidos Limitada, relativa ao período 1º de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2015, que o termo de início teve 2018, 07562, teve ciência apostada pessoalmente pelo sócio da empresa, em 9 de 7 de 2018, que todos os dados para o levantamento contábil fiscal foram extraídos de informações fornecidas pelo contribuinte, que prontamente atendeu a todas as solicitações
e disse ainda que a empresa autuada é cadastrada sob o regime normal de recolhimento. Informa que na ação fiscal verificou que o contribuinte deixou de escriturar diversas notas fiscais eletrônicas, 55, de emissão de terceiro a ele destinada, no período sob exame fiscal na EFD. A infração restou configurada após o cruzamento eletrônico, auditoria eletrônica, da base de dados Sistemas Corporativos, Cometa, EFD, NFE Corporativo e etc., dos registros fiscais de contribuintes que transacionaram com a empresa fiscalizada e de seus dados e informações registrados em suas EFDs mensais enviadas à pasta fazendária. Através do termo fiscal, através do termo de intimação 2018-00269, de 30/7/2018, intimou o contribuinte para que efetuasse a comprovação da escrituração das notas fiscais eletrônicas a ele destinadas, todas elencadas nesses termos de informações complementares, sem qualquer manifestação por parte dos mesmos com relação aos documentos fiscais albergados no auto. Anexou o fiscal o demonstrativo falta de escrituração fiscais, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, destinadas ao estabelecimento em que são especificados os documentos fiscais que deram ensejo à infração, como ainda os cálculos da multa apontada. Eu transcrevo esse relatório aqui em meu voto como o demonstrativo do crédito tributário, que ensejou a multa de R$ 15.858,43. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, o contribuinte alegou o necessário reenquadramento da penalidade, aplicando-se o artigo 123, inciso 8, a linha L, com seu mais favorável ao autuado de conformidade com o artigo 112 do Código Tributário Nacional. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou procedente a ação fiscal, intimando a empresa a recolher aos cofres do Estado o valor anteriormente mencionado da multa, com os devidos acréscimos legais, ou apresentar recurso ao contencioso tributário. Inconformado com a decisão singular, o contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando e reiterando os termos da defesa, com a necessidade do reenquadramento da penalidade, aplicando-se o artigo 123, 8L, por ser o mais favorável ao atuado, novamente, sob os mesmos termos, de conformidade com o artigo 112 do Código Tributário Nacional. A Assessoria Processual Tributária emitiu parecer 185/2021, folha 5960, em que opina no sentido de que se conheça o recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo o julgamento de primeiro grau, aplicando a penalidade do artigo 123G da Lei 12.670, com as alterações da 16.258 de 2017. É o meu relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, nosso procurador, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiro, secretária, novo patrono da recorrente. É uma acusação, presidente, de fato já conhecida por esse conselho, que é deixar de escriturar um livro fiscal próprio, registro de entradas, documentos fiscais, operações de aquisição,
de fato, o que a empresa, a hora autuada, postula é no sentido do reenquadramento da penalidade por artigo 123, 8L. Pretensão recursal essa, que é no mesmo sentido dos precedentes dessa Câmara e da Câmara Superior, razão pela qual eu vou opinar no sentido do provimento do recurso para que seja possível o reenquadramento da penalidade do artigo 123, 8L. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Letícia. Pesados, nossas sustentações são, enfim, bem rápidas também, bem resumidas. A gente sustenta a necessidade de reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L, por ser a penalidade mais benéfica para o contribuinte e ser aquela que tem sido aplicada jurisprudencialmente por esse CONAT. Muito obrigado, doutora Letícia. Com a palavra, já um tema bastante recorrente aqui da Câmara. Se não houver ninguém que queira debater, nós vamos já direto para a decisão. Não estou vendo ninguém querendo debater. Doutor Roberto, como se manifesta? Senhor presidente, eu observo que, de fato, houve um descumprimento da legislação tributária, né? Não houve a devida escrituração de notas fiscais no livro de registro de entrada. Entretanto, considerando os precedentes dessa Câmara, o princípio da menor onerosidade para o contribuinte, eu conheço o recurso ordinário para dar-lhe parcial procedência, entendendo pela reforma parcial da decisão de piso, reenquadrando a penalidade, aplicando o artigo 123, 3L, por seu mais 8L, favorável... 8L. Desculpe, 8L, por ser o mais favorável em conformidade com o artigo 112 do CTN. Presidente, na verdade, estou dando parcial procedência, mas é integral procedência, que ele só pede isso. Mas é porque no nosso jargão, né? Jargão aqui, a procedência, parcial procedência, a decisão é parcial do crédito. Não é do recurso, não. Tá certo? Ok. Em relação ao crédito tributário. Então é isso, parcial procedência. Ok. Doutora Ivete, como se manifesta? Manifesto com o relator, de acordo com os precedentes. Ok. Doutor Michel, aquelas mesmas? Atento à colegialidade, eu acompanho o relator, senhor presidente. Bom, doutora Dalcília? Eu abro divergência para votar pela penalidade específica que o legislador estabeleceu para a situação, o 3G. Então, conforme a decisão singular, né? Pela procedência. Doutor Tiago? Relator, senhor presidente. Doutor Osmar? Com o relator, presidente, devido aí a decisões já anteriores dessa mesma Câmara. Por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso, por unanimidade, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário e, por maioria de votos, dá parcial procedência, alterando a penalidade para a contida no artigo 123, 8L da Lei 2.670/96, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Votou pela procedência o doutor Michel, dando ênfase em relação ao princípio da colegialidade. A doutora Dalcília votou pela procedência da acusação em conformidade com o julgamento singular, por ser a penalidade específica. Decisão em desacordo com o parecer, mas em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão curadora da Procuradoria. Nós concluímos nossos processos de hoje, senhores. Amanhã nós teremos sessão às 13h30, com todos os processos. Se Deus quiser, não vai ter nenhuma... Agradecendo a todos, obrigado, doutora Letícia, sempre tem um prazer tê-los aqui presente, certo? A presença dos advogados sempre nos honram aqui na quarta Câmara. Prezados, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, é um privilégio poder estar com vocês. Boa tarde. Presidente, quando encerrar a gravação, gostaria de um segundo com o senhor.